Olá, bom dia! Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, vou ser aqui o professor de vocês hoje. Continuar um pouquinho aí que nós vimos ontem sobre os números negativos, aí essa parte dos números inteiros, como é o conjunto, como nós chamamos. Para participar comigo aí, seu porta-voz de vocês no chat, colocar o que vocês estão comentando e dizendo, professor Osmar. Bom dia, Jonas. Bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo Centro de Mídia e Educação de São Paulo. Verdade, vou acompanhar o chat, as interações que os nossos estudantes, professores também, os professores participam bastante, né, das nossas aulas, fazendo aqueles comentários, aquelas sugestões sempre importantes. Na hora do seu comentário, o pessoal aqui dando muito bom dia Marcela, também, entre tantos e tantos outros aqui, tá ok? Coloca de onde você está falando, né, de onde você está se comunicando com a gente, a sua cidade, a sua escola, né, para a gente dar aquela, está participando da aula, né? Isso é extremamente importante. Isso aí. Então essa participação de vocês é muito importante, principalmente para a gente conseguir. Na aula, né, Osmar, não existe sem a participação de vocês. Senão seria apenas uma videoaula, né? É verdade, Jonas. Tá? Eu te questiono muito essa questão, né? O que diferencia as aulas aqui do centro de mídias, né, de uma videoaula? Temos o recurso, temos as pessoas, os professores, mas temos a interação ao vivo, né? Esse momento. Então, esse é o grande diferencial mesmo, realmente é extremamente importante. É isso aí. Então, hoje, para continuar a aula, vou pedir para o diretor colocar aí para vocês na tela, vai aparecer referente à primeira habilidade. Então, nós vamos continuar, no caso aí do aprender sempre, do caderno, né, nós vamos falar sobre a habilidade 3. Então, lá no 7º ano, essa habilidade 3 que nós já vimos, né, que é ler, comparar e ordenar números inteiros em diferentes contextos. Histórico, como nós vimos ontem, né, a ideia de incluir como foi feito essa parte histórica, associá-los a ponto numa reta numérica, que é o que nós vamos fazer hoje, e utilizar em situações envolvendo adição e subtração. Parte dessa habilidade também é a habilidade 4 do 7º ano, que é resolver e elaborar situações, problemas que envolvam operações com números inteiros. Então, qual que é a ideia e qual que é o contexto dessa aula? Então, nós vamos observar, nós vamos exemplificar. E aí eu quero ver se vocês lembram da aula, se vocês lembram de como nós fizemos anteriormente em outras aulas da reta numérica. Falamos muito aqui, né, Osmar? Bastante. Sobre a reta numérica, colocamos aí, exemplificamos, principalmente nas atividades relacionadas às semanas anteriores, nós falamos sobre essa reta numérica. Então, qual que é a ideia da reta? Lembra? Lá nós fizemos o termômetro. Então, o termômetro nós pensamos, se sobe, a temperatura é positiva. Se desce, a temperatura é negativa, não é assim? Perfeito, é isso mesmo. Beleza? Então, nós pegamos essa reta e colocamos ela na horizontal. Sim. Beleza? Então, para a esquerda aí, vai ser os seus valores, no caso, negativo. E para a sua direita, valores positivos. Pode pôr na tela para eles, diretor? Esse daí está lá no caderno Aprender, é o caderno do aluno que eu peguei, uma atividade lá de vocês, que estava lá no volume 2, se eu não me engano. Nesse volume 2, eu peguei lá do 7º ano, vocês já viram essa reta, e eu reconstruí ela. Então, a ideia desse exercício era simples. Era colocar uma reta, então, trace uma reta e marque os números inteiros, do 5 negativo ao 5 positivo, deixando 1 centímetro entre cada marcação. Isso é importante, né, Osmar? Esses espaçamentos, né, esses tamanhos entre um número e o outro, tem que ser o mesmo, né? Tem que ser o mesmo, tem que ser padronizado. Tem que ser padronizado. Sem dúvida, tem que ser o mesmo. Então, esses espaços aqui a gente colocou de 1 em 1 centímetro. Acredito que você já tenha, inclusive, isso no caderno. Então, o que nós temos que observar? Vou até pedir para o diretor, pode pôr minha tela no ar, que é o seguinte. Então, eu vou entender o seguinte. Esse lado aqui, ó, a gente chama do lado negativo, né, Osmar? Sim. O zero a gente chama ele de neutro, né? Geralmente o zero não tem sinal, nem positivo nem negativo, então zero com outro valor e a partir do zero, valores positivos. O que eu quero que vocês foquem bastante? Para a direita são valores maiores, né, Osmar? Sim, maiores que. Maiores que em relação ao da esquerda. Sem dúvida. Que são menores, não é isso? Sem dúvida. Então, repara no seguinte, o menos 5, ele é menor que o menos 2. Certo. Então, da esquerda para a direita, sempre eu vou ter os valores
menores. É muito importante focar nisso, né? É verdade, a gente está tão acostumado com essa ideia de crescente e decrescente em relação aos números positivos, e quando você recai, né, nesses números negativos, existe um processo anterior, né? Quanto mais próximo ao zero, maior esse número negativo será, né? Isso mesmo. E às vezes olhando, por exemplo, eu olhei o número 5, olhei o número 2, aparentemente o 5 é maior, então tem um número maior, o 5 é maior que o 2. Só que se eu olhar ele no oposto, lembra, no simétrico, no negativo, o 2 negativo ele é maior que o 5 negativo. Tem que tomar muito esse cuidado, né? Porque parece que o cérebro já pensa, olhou o maior número, ele é maior, não é assim? Sim, mas não é bem assim, né? Os negativos não é mesmo. Tomar muito esse cuidado. Verdade. Então, observando esse contexto, essa forma aí de representação, é simples o que eu vou pedir aí na primeira atividade, que é para a gente marcar aí de letra essa primeira atividade aí. Pode pôr na tela para eles, que é o seguinte. Quais números estão abaixo de zero? Eu gosto desse termo abaixo de zero, que é menor, né? Abaixo de zero, é legal. Tudo que é abaixo é menor. Então, quais termos aí são abaixo de zero? O abaixo vem na ideia lá da representação do termômetro, né? Sim, isso mesmo. Lá no termômetro que nós observamos, né? Esse termo abaixo de zero, ele representa um valor menor, né, Osmar? É verdade. Beleza? Então, como é a primeira atividade bem simples aí, 2 minutinhos para vocês, eu só quero os números antes do zero. Então, abaixo de zero. Retornamos, Jonas, com a participação sempre muito ativa dos alunos dos estudantes do sétimo ano, os professores também. A professora Valéria, a gente está atenta a essa questão que a senhora levantou, a gente está passando para quem deve resolver. Tá bom? De maneira geral, Jonas, as respostas foram -1, -2, -3, -4 e -5. Aí eu vou pegar o Richard, o Vinícius, o Matheus, a Maria Beatriz, a Bruna e por aí vai. A Ana Laura, ela colocou -5, -4, -3, -2, -1. Tem alguma diferença, alguma importância? Nessa questão em si de identificar, eu acredito que não tenha erro na representação. Tanto que a ordem, nós não estamos pedindo uma ordem nem crescente nem decrescente, sim, né, Osmar? Mas é isso mesmo, como a maioria colocou aí, os números negativos são esses que estão em vermelho. Só que eu gostaria de colocar um ponto. Osmar, e se eu falasse, olhando essa reta aí, olhando essa... Okay. Se eu falasse que o -6, ele está antes do zero, eu estaria errado? Não, está correto. Porque ele não aparece. Não aparece. Mas ele faz parte, não é? Você presume que a reta continua, é isso? Infinita, né? Perfeito. Então tem que lembrar que as retas aí,
para ambos os lados, ela é infinita. Eu tenho N valores, eu tenho N posições aí que representam isso. Vou colocar a resposta para vocês. Então aí, ó, vai aparecer na tela aí para vocês. Então é o seguinte, ó, os números. -1, -2, -3, -4 e -5, por isso que não tem uma ordem definida, né? Sim. Lembrando que a reta é infinita, como eu coloquei para vocês, assim com infinitos números, antes do zero. Olhando isso, olha que legal. Coloquei uma reticências, né, Osmar? Sim. Então eu coloquei ali os 3 pontinhos para representar que eu tenho infinitos termos antes do zero, né? Perfeito. Beleza? Beleza. Então, essa ideia aí que vocês vão observar, principalmente da reta, que eu tenho que elencar esse modelo de reta, tudo que está antes do zero, né? Esse termo antes, abaixo, não sei qual termo eu posso mais colocar, tudo que está antes do zero, eu vou considerar como os números negativos aí, que é o que está nesse quadro, nesse retângulo vermelho, azul, né? Que está aí para vocês, dos números vermelhos. Beleza, Osmar? Beleza, perfeito. Tranquilo? Então, olhando esse contexto, olhando essa reta também, eu tenho que identificar algumas coisas. Eu posso ter algumas definições. Por exemplo, ó, a distância do número 5 negativo ao zero é a mesma do 0 ao 5 positivo? Uma pergunta aí. Será que é a mesma? Esse é o primeiro questionamento. O segundo questionamento é o seguinte: qual é o simétrico do 4 negativo? E a relação, né, em relação ao zero? Então, eu estou colocando uma relação, então eu quero simétrico. Lembrando, simétrico, geralmente eu falo em relação ao zero. Então, observando aí o 5 até o zero, então do 5 negativo até o zero, do zero até o 5 positivo, a distância é a mesma? Sim ou não? Então, essa é a primeira pergunta. Olhando a segunda pergunta, qual que seria o simétrico do 4 negativo? Claro, observando como zero como referência. Então, eu tenho que pensar nesses termos, por quê? Porque ele é muito importante para as próximas atividades, né, Osmar? É muito importante saber essa questão do simétrico e a posição, né? Verdade, é importante. Então, vamos dar de novo lá, 3 minutinhos agora para vocês, a gente já retorna aí, bom trabalho.
Jonas, retornamos com as interações dos nossos estudantes. Resposta fácil para eles. Eu também achei. Eles, tranquilo. Então, aqui, eu não achei ninguém que colocou não, tá? De jeito nenhum. Todos, a letra A, a resposta foi sim. Em relação ao simétrico, a gente tem uns gatinhos. Colocaram 5 aqui, né? Mas a grande maioria, tá? Yasmin colocou sim, número 4, tá? Em relação ao simétrico. A Júlia também, a Maria Clara, a Yasmin, Vitor, Hugo, Matheus, tá? Iago, tá? Todas as respostas seguem por aí, tá? Sim e 4. Boa, é isso mesmo. Aí, ó, muito obrigado. Vocês prestaram atenção na aula anterior, então vocês viram as aulas passadas, é isso mesmo. Então, continuem nesse formato. Então, se você for pensar, nós vamos tentar evoluir algumas coisas aqui. Já que vocês conseguiram entender essa parte, nós vamos tentar avançar agora um pouco, aprofundar. Observando isso, então eu tenho que olhar o seguinte, ó. Simetria primeiro, que é a questão C, que eu acho que muitos aí podem ter dado essa dúvida. Quando eu olho o simétrico, aí eu tenho que observar o seguinte. O 4 negativo, aí eu tenho que meio que fazer a metade, ó. A metade é o 0. Então, se eu andei 1, 2, 3, 4, eu ando 4 para o outro lado. Ó. 1, 2, 3, 4. Ou seja, o 4 positivo é o simétrico, é o oposto aí em relação ao 0. Né? Então, seria esse termo positivo. Vou apagar aqui para vocês. Aí eu tenho que observar, então, o 5. O 5 é a mesma ideia. Só que qual que é a diferença? O 5, a resposta aí, como muitos colocaram sim, eu tenho que observar o seguinte. Essa distância até o 0 seria de 5 aqui, ó, centímetros, como nós tínhamos colocado. Cada espaço é de 1 centímetro, então 5 centímetros. Se eu for andar, eu tenho que andar para o outro lado 5 centímetros. Então, do 0, tem que andar aqui, ó, 5 centímetros, e eu vou ter, no caso aqui, o simétrico também do 5. Outra forma, inclusive, que eu coloquei para vocês em aulas anteriores, é observar o seguinte. Eu tenho o valor, por exemplo, 5 aqui. O simétrico dele é só mudar o sinal. Então, você mantém o valor e muda aqui o sinal. Aqui você tem o simétrico. Mesma coisa para o 4, né? Então, eu tenho aqui, ó, 4 negativo. Muda o sinal dele, né, Osmar? Sim. Então, você tem o 4 positivo como simétrico em relação ao 0, né? Lembrando que o 0 aí é a nossa referência. Simétrico posso chamar de oposto também, não? Pode, simétrico, oposto, pode ser utilizado esse termo também. Então, como vocês já aprenderam, olharam isso, agora eu vou ter que tomar algumas precauções. Principal de todas aí, sinal. Por favor, toma cuidado. 5 negativo é completamente diferente do 5 positivo. Por favor, tome esse cuidado. Às vezes o sinal, como nós já comentamos em muitas vezes, né, Osmar? Faz uma mega diferença. Quantas vezes você não ouviu aquela frase? Ah, professor, eu só errei o sinal. Então tomar muito esse cuidado, presta muita atenção nisso. Toma cuidado com o sinal. Se você escrever faltando sinal, está errado. Característica. O positivo geralmente não precisa do sinal, né? É um termo que nós não precisamos utilizar o sinal. Mas nos demais, toma esse cuidado. É muito importante, né, Osmar? Os 100 mil de ontem, né? Dos 100 mil na conta e os 100 mil negativo, né? Deus. Você lembra dessa, né? Lembro. Tomar muito esse cuidado, que é muito importante isso. Verdade. Né? Beleza? Então vamos tentar agora uma outra. Agora, tentar aí ver se vocês conseguem, então, ver se vocês fizeram essa reta no caderno, né? Vai aparecer aí na tela para vocês o seguinte. Então, agora, simples. Eu quero que você organize os números. 1 negativo, 3 negativo, 5 negativo, 0, 2 e 4, em ordem crescente. Então, eu quero esses termos em ordem crescente. Tem a reta de apoio aí para vocês utilizarem, né? Para colocar os valores para facilitar, né? Mas não precisaria da reta. Para fazer não precisava muito da reta. Mas, para facilitar aí para vocês, tem essa reta. Então, 3 minutinhos aí para vocês, a gente já retorna. Bom trabalho.
Jonas, você sabe que essa história de números negativos, por mais que pareça simples, sempre dá uma confusãozinha, principalmente na ordenação desses valores. Né? A questão da ordem crescente, né? É bastante comum essa confusãozinha que o pessoal faz, mas tem que ficar atento, tem que tomar cuidado. Em matemática é esse processo de repetir, né? De refazer, né? É um trabalho árduo, né? De repetir os exercícios. Não, né? E a questão da reta, né? Literalmente para auxiliar essa questão da ordem crescente, né, Osmar? É verdade, muito importante. Aqui, ó, vamos dar crédito, é tão legal quando eles mandam os nomes, tá? Olha lá. A Sofia Xavier Bento. Está assistindo a gente, Sofia? Legal, a gente vê o que você posta, vê o que você coloca, as suas colocações, é extremamente importante. A Sofia Xavier Bento, lá da 7ª série B, 7º ano B, tá? Da Escola Monsenhor Venerando Naline, tá? Obrigado, Sofia. E ela manda a resposta dela, Jonas. -5, -3, -1, 0, 2 e 4. Segundo ela, essa é a ordem crescente. Tudo bem? Boa. Tá? A aula não é repetida. Ao tá? vivo, né? A aula é ao vivo, tudo bem? Tá? Só para alertar. De vez em quando alguns colocam isso aqui, mas não é não, tudo bem? O Miguel Nascimento coloca aqui também, Jonas, -5, -3, -1, 0, 2 e o 4. Tá ok? Aí o Tiago, ele colocou esses valores sem separar. Veja como é importante. Ele não separou por traço, não separou por vírgula. Aí ficou o número assim, ó, 54.321. Então, tem que tomar muito cuidado aqui também. Já o Arthur foi muito cuidadoso. Colocou os números todos com sinais separados por vírgulas, inclusive o sinal de positivo. Tudo bem? Então, é isso aí, tá bom? Fiquei agora na dúvida, qual sinal que eles colocaram para o zero? Nenhum. Nenhum? Nenhum. Isso mesmo, geralmente o zero a gente não utiliza sinal, né? Não. Nem positivo, nem negativo. Mas, dependendo da operação, se você precisa escrever o zero, geralmente a gente põe o positivo, né, Osmar? É verdade, tá? Aí aqui eu vou dar crédito também para Ana Clara. Tudo bem? Ela fala de Diadema, da Escola José Marcato. Obrigado, Ana. Boa. Boa. Então é isso aí, acho que muitos conseguiram entender esse propósito dessa atividade. Só que então vamos focar aí, no caso, acrescentar, como eu falei para vocês, aprofundar essa questão do crescente. Beleza. Crescente é do menor para o maior. Então, por exemplo, o Osmar é menor que eu. Então é do menor para o maior, né, Osmar? Certo. Beleza? Se fosse na idade, seria do mais novo para o mais velho. Perfeito. Pode ser? Sim. Mas aí depende você coloca, mas quando for A relação, né? A relação que se quer, né? Tá? Por exemplo, numa fila, por exemplo, eu tenho prioridade em relação a você. Você vai antes, é verdade. É verdade. Então tem benefícios, né? Tem É. algumas situações, malefícios também, né? Mas eu já tive a sua idade também. Ai, que bom, né? Que bom, né? E se Deus quiser, você terá a minha. Não, com certeza eu vou chegar nessa idade aí, tirando as brincadeiras à parte. Então, verdade. essa ordem crescente, sempre do menor para o maior. No caso, a relação que nós estamos utilizando aí é dos termos, né? No caso dos números, passando pelo negativo. Vou pedir para o diretor colocar na tela, que eu vou escrever primeiro, depois eu vou chegar na resposta, que eu quero localizar primeiro os termos na reta. Então, eu tenho a reta numérica aqui, que está na telinha aí para vocês. Observando a reta numérica, eu tenho que, sem olhar os números lá, Osmar, olhando as posições. Então, por exemplo, entre o 3 e o 5, eu só posso escrever um número. Sim. Que é o 4, É o né? 4. No caso aqui dos termos inteiros, eu só posso escrever o 4. Interessante essa relação, né? Você posicionar o termo. O termo, né? É verdade, a gente chama de termo médio, né? É, isso mesmo. Eu não tenho outra Não. de número inteiro Legal. se não for isso. Entre o 1 e o 3, eu só vou ter a opção do 2. Perfeito. Beleza, aí começa dois termos ali. Vamos pular esses dois termos por enquanto. Aí eu venho. Entre o 4 negativo e o 2 negativo, eu só tenho uma hipótese. É o 3. É o 3. O quê? Negativo, né, Osmar? Perfeito. Então eu estou do lado negativo aí da reta, é negativo. Aí eu penso, antes é menor. Antes do 1, que número pode vir? 0, né? Perfeito. Então eu represento aqui o 0. E aí eu tenho, entre o 2 negativo
e o 0 aqui, eu posso representar com o 1 negativo. Beleza. E aí, o último termo lá que nós observamos é o 5 negativo. Nossa, esse 5 aqui saiu só pela lástima, hein? Pelo amor de Deus. Então, assim, eu tenho aqui ó, o 5 negativo. Então, só de observar a reta numérica, eu já teria uma resposta. Eu tenho o 5 negativo em ordem crescente, né? O 5 negativo, o 3 negativo, o 1 negativo, o 0, né? Então, não tem sinal aí no caso. O 2 positivo e o 4 positivo. Então, esses termos aí seria essa ordem crescente, ou seja, a reta numérica me auxilia nesse caso, não é isso, Osmar? É um apoio fundamental, né? E como a gente caminha com a reta numérica no decorrer dos anos, né? Não tem como, né? Não tem como como você não fugir dela. Principalmente na hora que ela virar um plano cartesiano, como eles já viram anteriormente. Legal. Beleza, então vamos observar aqui a resposta. Na resposta, então, eu vou ter essa ordem crescente. Então, eu vou aparecer lá o 5 negativo, que é o primeiro termo que eu apresentei para vocês. O 3 negativo é o próximo. O 1 negativo aqui, né, ó, é o próximo termo. O 0, o 2 e o 4. Algumas características. Se essa é a ordem crescente, eu posso inverter. Posso. Seria uma ordem decrescente, né? Então, se eu colocar numa ordem... Essa é a relação que é muito importante, né? Numa ordem contrária. 4, 2, 0, 1 negativo, 3 negativo, 5 negativo. Ó, representação por vírgulas, né? Sim. Entre parênteses é uma forma da gente representar esses termos. Então, essa ordem que eu escrevi aqui para vocês é uma ordem decrescente. Então, vem do maior para o menor. E no caso aqui, do menor para o maior. Isso é muito importante, parece que não, né? Mas o 4 positivo, ele é maior, muito, né? Inclusive, maior que o 5 negativo, né, Osmar? É verdade. E reiterar essa questão aí da ordem decrescente, porque assim, no número negativo realmente sempre surge essa questão. Aparece um menos 5 ali, tá? Se você não ficar atento ao sinal, você diz, bom, mas que ordem decrescente é essa? Sim. Então tem que tomar muito cuidado. A questão do número negativo, ela é fundamental. Eu sempre falar para os meus amigos, colegas, olha, uma das séries mais assim complicadas no sentido de ter cuidado do que a gente fala é o 7º ano em relação aos números negativos, porque eles vêm trabalhando os números positivos, né? Os professores que estão acho que concordam com a gente. Né? Então, uma vida inteira trabalhando com a ideia do número positivo, operando com números positivos. E aí, um belo dia, né, chega o professor de matemática e diz assim, não, tudo que você faz com os números positivos, você vai fazer com os números negativos. É complicado mesmo. E ainda tem outros conjuntos que vão aparecer, para os alunos apresentar aí para vocês depois. Então, o que eu quero que vocês entendam? Crescente e decrescente, eu acredito que a maioria já conseguiu. Eu fiz aqui a forma, no caso, decrescente, só para vocês verem essa relação. Por favor, tomem cuidado com o sinal, a forma com que vocês representam esse sinal e como vocês representam esse modelo de sinal, né, Osmar? Tem que tomar muito esse cuidado. De novo, vou até apagar tudo aqui para a gente observar de novo. Então, ordem crescente. Se eu tenho um número negativo, eu vou começar por ele. Não tem como, né, Osmar? Não. Então, ordem crescente, se eu tenho um número negativo, eu vou iniciar pelo menor. Então, no caso, o menor termo aqui eu posso dizer que é o 5 negativo. E o maior termo na sequência que eu quis apresentar aqui é o 4 positivo. Posso fazer uma perguntinha? Pode. Vamos imaginar que você vai num estabelecimento, tá um calorzão danado, vai na praia lá e tem 3 geladeiras, você vai pegar uma água, um refrigerante. Boa. A primeira geladeira está lá, -2. Tá. A segunda geladeira está -4. Tá. E a terceira está -6. Tá bom. Tá. Que geladeira que você vai abrir para pegar o refrigerante, ou suco, ou a água mais gelada? A mais gelada. A mais gelada. Então, a mais gelada, pensando aí, eu vou na menor temperatura. Perfeito. Menor temperatura, eu vou no 6 negativo. Opa, beleza. Não tem como eu fugir disso, né? Elencar isso. Então, para isso também que entende a forma crescente e decrescente, né? A gente tem que entender um número em relação ao outro, se ele é maior, se ele é menor e assim por diante, né? Tomar muito esse cuidado. Então, os termos aí, que nem eu coloquei para vocês, eu gosto dessa representação, né, Osmar?
o 5 negativo, né, ele é menor que o 4, né? Esse símbolo, a gente até estava falando na aula anterior, né? Sim. Esse traço para a esquerda aí para vocês, ele representa como menor, né? Legal. Beleza? Beleza. Então, antes de terminar a aula aí, de colocar, nós temos alguns minutinhos, nós vamos falar sobre o Matemática em Casa, né? Já vamos pedir desculpas aí para vocês, porque ainda não conseguimos elencar todos aí que entregaram as planilhas. Temos alguns professores e alunos que fizeram os vídeos, né, para participar aqui, para ajudar, para comunicar como que foi. Principalmente esse Matemática em Casa, que foi muito legal. Eu só tenho a agradecer, assim, só mesmo, olha, foi o máximo. Gostei muito da participação de vocês. Vamos pensar em uma outra atividade, né, Osmar? Para tentar movimentar aí, quem sabe até o final do ano a gente pensa em outra. Quem sabe até o final do ano a gente consegue. Então foi muito prazeroso, eu quero agradecer demais. Para participar aí, ó, eu tenho 2 vídeos hoje para apresentar para vocês. O primeiro é da professora Simone, é da Escola Estadual Alberto Santos Dumont, de Presidente Prudente. Ela fez um vídeo aí para falar, né, como que foi o Matemática em Casa. Então pode colocar a produção, a professora, por favor? Meu nome é Simone, sou professora de matemática na Escola Alberto Santos Dumont, diretoria de ensino de Presidente Prudente. Venho através desse vídeo falar sobre a minha experiência com o game Matemática em Casa. Assim que o Jonas apresentou no Centro de Mídias, eu já me inscrevi. E à tarde, nas aulas online, informei os meus alunos. No primeiro momento, a empolgação foi grande. Se interessaram até bem. Mas a hora que eu falei que tinha que executar missões, a empolgação do início já não era a mesma. Mas os que ficaram na equipe e desenvolveram as missões me surpreenderam. Alguns responsáveis também participaram, o que me deixou muito feliz. Foi difícil, assim que foram lançadas as missões, alguns alunos já executaram assim que eram lançadas, outros ficaram perguntando para dar mais exemplo, o que seria, como poderia ser. Outra dificuldade também que eu percebi foi que o Instagram, boa parte dos alunos não tem acesso. Então, eles enviavam para mim as fotos e eu colocava no meu, que eu criei somente para isso. Adorei a participação, foi muito interessante. Os alunos que estavam participando se enganjaram de verdade e estão de parabéns. Muito obrigada. Então, foi isso mesmo, né? Como a professora mesmo colocou, como nós pedimos. Era uma atividade opcional, não era obrigatória, você podia participar ou não. E por conta disso, né, por esse fator, por essa relação, vocês poderiam, claro, que nem a professora Simone colocou, vocês poderiam montar apenas um Instagram. Então, aí a forma de divulgar, de vocês colocarem, que é o que muitos professores comentam, inclusive nós temos o contato com muitos professores, que talvez aí é uma forma de mostrar o nosso trabalho, né, Osmar? Que é muito, muito bem feito na escola de vocês. É verdade, né? Extremamente importante a participação de todos. Existe a dificuldade? Existe, a gente sabe, né? Ninguém caiu de paraquedas aqui, a gente tem uma rotina, tinha uma rotina de sala de aula, a gente sabe como isso funciona. Pode ter certeza. Obrigado pela participação, Simone. Obrigado pela participação de todos, né, Jonas? Isso mesmo. Agora eu vou apresentar o segundo vídeo, que é da aluna Maria Vitória Victor Brito, que é da Escola Alberto Santos Dumont, também de Presidente Prudente, que é aluno da professora Simone. Então ela vai falar aí como que foi. Pode colocar a direção, por favor, como que foi? Eu sou a aluna Maria Vitória Victor Brito, estudo na Escola Alberto Santos Dumont, e com relação às atividades do game virtual, eu achei bem interessante. Bom, no começo eu achei que eu não ia conseguir realizar, porque as 2 primeiras atividades eu não consegui tirar foto e mandar para e postar. Mas depois que eu consegui pegar o jeito de como fazer aquelas atividades, eu achei bem fácil e bem interessante. Então foi isso, né? Eu queria só agradecer principalmente a todos que participaram, né? Esse modelo aí, que muitos professores, Osmar, inclusive citaram, nós vamos comentar ainda um pouquinho, vamos ver se conseguimos aí trazer mais vídeos falando sobre isso, que é a tal da atividade que tem significado, a tal
da atividade que tem significância. Os professores, acredito que muitos vão entender o que eu estou falando, né, Osmar? É um desafio. Realmente é dar sentido àquilo que a gente ensina. Nem sempre a gente vai conseguir, mas o desafio é grande. E a gente, naturalmente, vai sempre tentar, né, Jonas? Isso mesmo. Então, nesse contexto aí desse formato aí do Matemática em Casa, nós só temos a agradecer. Estamos pedindo aí para a equipe conseguir aí, a gente conseguiu quanto antes alguns resultados para postar para vocês, para comentar de como que foi, etc. Vamos ver se conseguimos mais vídeos aí, já tem alguns professores que entraram em contato. Antes eu vou colocar e falar aí sobre o Inova, né? Pode pôr na telinha para eles, diretor. Então, o Inova, como nós comentamos ontem, né? Com uma programação 100% online, cheia de novidades aí, acompanhados pelos canais do Centro de Mídias. Nos dias 22 e 23 do 10, né? Será essa segunda edição. Pode colocar também a avaliação, por favor? Então vai lá, não esqueça de colocar. Vá lá, coloque a avaliação, coloque se gostou, o que não gostou, como que você achou da aula. Muitas pessoas dão feedback para a gente tenta sempre observar. Obrigado, Osmar. Obrigado, Jonas. Obrigado a todos os estudantes do 7º ano que participaram da nossa aula. Até a próxima. Obrigadão, viu? Até segunda-feira. Tamo aí. Tchau, tchau.